repito novamente, também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e o levaram diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Aleluia! Se você acredita nesta palavra linda, levante das suas mãos e abra a tua boca e dê um belo glória para Jesus de Nazaré. Pode se assentar, meu querido, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Versículo de número 20 no capítulo de número 30, que diz assim: também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e o levaram diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Bem, meus amados irmãos, quem não conhece a história de Davi, quem não conhece a pessoa de Davi, visto que, segundo a Bíblia Sagrada, este homem foi um homem segundo o coração de Deus, e esse pelo qual, segundo os estudiosos, informam dizendo que o seu nome significa amado, que foi amado por Deus, amado pelos seus e amado por todos. E esse pelo qual, segundo a história, ele era um homem, era o filho de Jessé, o belemita, o bisneto de Rude, aleluia, mais novo da casa dos 10, nascido da cidade de Belém, logo que na sua juventude foi um grande tocador de harpa, como também pastor de ovelha. Mas nesse versículo a Bíblia Sagrada faz menção da palavra despojo, mas no Joel, o que significa despojo, procurei no dicionário e ele nos informa dizendo que significa um conjunto de bens ou posse deixado por alguém que já morreu. Mas para que nós venhamos de fato entender o contexto histórico desse acontecimento, é necessário, é imprescindível voltar do início onde tudo começou. Se nós analisarmos, meus amados irmãos, no capítulo de número 17 desse mesmo livro, a Bíblia Sagrada nos relata uma grande luta, uma grande peleja do povo de Israel, do povo filisteu, do lado sul, no lado sul, no oeste, ficava aproximadamente 23 quilômetros de sudoeste de Jerusalém, no vale de Elá, onde a Bíblia diz que lá, aleluia, tiveram, aleluia, perante, aleluia, a face do povo filisteu, e dentre eles se levantou um grande guerreiro que se chamava, esse guerreiro de Golias, que significa exílio. A Bíblia nos informa dizendo que por 40 dias esse filisteu sempre desafiava o povo de Israel. Se porventura existia um homem que se levantasse para pelejar contra ele, a Bíblia diz que todo o povo de Israel nesse instante estava com medo, estava perplexo, até mesmo não tinha muita coragem de enfrentar este gigante, meu querido, que diz a sua palavra que tinha aproximadamente 3 metros de altura, que trazia também couraça de escama, e esse peso era aproximadamente 35 quilos, também trazia grandes de bronze sobre os seus pés, e o escudo de bronze sobre os seus ombros. E a Bíblia também nos informa dizendo que a arte de sua lança é como eixo de tecelão, que ele pesava aproximadamente 42 quilos. Mas a Bíblia também nos informa dizendo que ia também diante dele um escudeiro, e a Bíblia diz que todos os dias ele desafiava os exércitos do povo de Israel, dizendo: será que porventura não existe alguém para vir pelejar comigo? Foi no mesmo instante, meus amados irmãos, que Davi, carregado de provisões para os seus irmãos que estavam na guerra, enviado pelo seu pai Jessé belemita, aleluia, foi no mesmo instante que quando ele ouviu a voz, aleluia, desse gigante, e ele tomou em si essa coragem, e ele disse: quem é esse circunciso que enfrenta e que desafia o exército do Deus vivo? Antes, meu querido, vale salientar, pastor Cipalão, que a sua consagração, no capítulo de 17, o profeta Samuel desceu, o seu azeite sobre a sua cabeça, e a Bíblia diz que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi.
que o gigante estava desafiando o exército do povo de Israel, mas estava desafiando os exércitos do Deus vivo. Então Davi, cheio do Espírito Santo, me disse: quem é esse circunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? A Bíblia diz, meu querido, que os seus irmãos, aleluia, amedrontado, com medo invejoso, me diz: por que tu vieste aqui? Será que porventura tu vieste para ver a nossa derrota? O que irá acontecer? Mas Davi estava calado, ficando tranquilo. Ele tinha um segredo diante de Deus, principalmente de confiar na promessa de Deus na sua vida. É isso que Deus está falando. Amém, ao teu coração. Espera mais um pouquinho. O gigante, na verdade, vai se levantar, mas quem tem promessa sempre fica tranquilo e espera o momento certo, porque a vitória vai chegar. Pode se levantar o gigante no meio, mas pela fé e pela promessa ele vai cair por terra. E o hino, aleluia, o cantar da alegria vai chegar na tua vida. Se você acredita, deixa eu ver. Levante das suas mãos neste lugar e abre a tua boca, abre a tua boca da chaleira. Acredita, meu querido, que Deus que ama a tua vida é maior do que esse gigante, do que as barreiras, do que as lutas. A promessa de Deus é maior na tua vida e você não vai ficar decepcionado, você não vai andar cabisbaixo, porque o Espírito de Deus está na tua vida. Davi, meu querido, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus na sua vida, ele não ficou calado, pastor Oscar. Ele não tão somente ficou tranquilo, mas antes ele encorajado, o seu espírito se inflamou e foi diante de Saul e disse: eu irei essa peleja. Saul sabe o que a Bíblia nos conta. A Bíblia diz que Saul automaticamente ele diz: mas tu é jovem, tu ainda não conhece, aleluia, o que realmente ser um guerreiro de luta, de peleja. Mas a Bíblia diz que Davi conta as suas experiências, dizendo: olha, Saul, fica sabendo que quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, viu um urso, viu um leão, eu matava o urso, rasgava a boca do urso e trazia um cordeiro. É assim como Deus me deu vitória, Deus também vai me dar vitória diante desses inimigos. Então, meu querido, quem tem fé, quem tem coragem, faz assim. Pode ver a barreira, mas lá na frente está vendo a vitória. Olha só, me deixa eu ver quem tem promessa de Deus. Deixa eu ver quem tem promessa. Olha para mim, por favor. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Quem tem promessa, deixa eu ver. Então fica tranquilo. Nenhuma só palavra de Deus vai cair por ela. Mas todas as promessas vão se cumprir na tua vida. O gigante vai se levantar, é verdade. O inimigo vai se levantar, é verdade. Mas ele vai cair por terra, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. A Bíblia diz que quando Davi tomou, aleluia, aquelas armas, aleluia, de Saul, ficou pesado e não sequer poderia caminhar. Então Davi me diz: não, isso não precisa, eu vou usar apenas a minha arma que eu tenho, esse estilingue. Ele foi na beira do rio e pegou aquelas 5 pedras que toda a igreja conhece de cor e salteando essa história. Alguns pregadores informam dizendo que essas 4 pedras podem até significar do nome de Jesus Cristo, o livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6 em diante, que o Senhor será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. Alguns pregadores pregam dizendo que ele não, eu vou pegar essa pedra, que é o Deus Todo-Poderoso, para provar que há Deus em Israel, e contra esse Deus não há. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos, e a Bíblia diz que contra Deus não há quem possa beijar, porque quando Deus entra na brecha, é certa a vitória. Aleluia, Deus! Glória a Deus! É poderoso! Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que quando Davi apresenta perante aquele gigante Golias, sabe o que a Bíblia nos informa? A Bíblia diz que o gigante Golias começa a caçoar, começa até mesmo a jogar a maldição
abençoar. Aleluia. Davi dizendo: será que porventura eu sou cão para tu vires a mim com pau e com pedra? A Bíblia diz que Davi, que Golias começou até mesmo, meu querido, a não acreditar no que realmente poderia acontecer naquele exato momento. Mas a Bíblia diz que além de o Golias lhe disse: então venha a mim, eu vou tirar a tua carne, a besta da fé e as aves do céu. Mas Davi responde dizendo: ei Golias, tu venhas a mim com espada e com lança, aleluia, com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, e hoje o Senhor entregará nas minhas mãos, e todo o povo saberá que há Deus em Israel. Se há Deus em Israel, então fica tranquilo, o povo vai somente adorar, porque a vitória é certa, e se Deus é conosco, diz o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Romano: quem será contra nós? Quem será contra a igreja do Senhor? Se o Deus está no meio da sua igreja, então fica tranquila, aleluia, fica tranquilo. O diabo vai ter que se levantar, mas ele terá dois trabalhos: um de se levantar e outro de cair, porque a vitória sempre é do povo de Israel, é do povo de Deus. Aleluia. Vence a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberás que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor opera, não com escudo, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. Deixa eu profetizar na tua vida, minha santa. Olhe para mim, por favor. Esta peleja não é tua, esta peleja é do Senhor. Diz assim o rei Josafá para o seu povo, dizendo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Ele complementa dizendo: pastor Oscar, e crede nos seus profetas e prosperareis. Nunca desacredita no Senhor teu Deus, e nem tampouco na mensagem revelada. Levanta o teu coração, porque Deus sabe, sonda o teu coração, Ele sabe de sua necessidade. Se Deus está falando neste lugar, nesta noite, deixa eu ver, levante das suas mãos para adorar, levante das suas mãos para adorar, abre a tua porta e adora o Deus de Israel. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. A Bíblia diz que Davi apenas com uma pedra, aleluia, derrotou aquele gigante caído por terra. E a Bíblia diz que Davi, pegando a espada, cortou-lhe a cabeça, trouxe a cabeça para Jerusalém e as suas armas para a sua tenda. A Bíblia diz, meu querido, enquanto Davi volta vitorioso, as irmãs começam a entrar no mistério, adorando e exaltando o nome do Senhor. Ele disse: Saul teria os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A Bíblia diz que quando o rei Saul ouviu, meu querido, esse repertório, ele ficou com inveja. Ele disse: será que porventura não falta o reino para o rei Davi? A Bíblia diz que depois daquele dia, Saul trazia de Davi sob suspeita, ou seja, desde aquele dia em diante, Saul ficou com inveja na pessoa de Davi, mas Saul reconhecia de que Deus era com ele, então ele se afastou e colocou Davi por chefe de 1000, por chefe de soldado. Então a Bíblia conta dizendo que Davi entrava e saía perante o povo, e ia cada vez mais, pastor Oscar, conquistando vitória sobre vitória. Porque, irmão Joel, porque Deus era com ele, Deus era com ele, ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem temente a Deus. É por isso que ele prosperava na sua vida. Quem quer prosperar na sua vida, seja temente a Deus, seja cheio de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará na tua vida. Então a cada dia que Davi conquistava a vitória,
Isso trazia na pessoa de Saul a cada dia inveja, e que todos os planos, que todos os propósitos que Saul estava tramando para matar, aleluia, Davi, foram todos caídos por terra, porque contra o servo de Deus não há, meu querido, quem possa derrotar. Quem mexe com fogo é para se queimar. A Bíblia diz: se alguém destruir, nós sois o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, que é vós, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o santuário santo. Nós vocês somos santos. A Bíblia diz na história de que quando Saul, como Paulo, estava perseguindo o povo de Deus até mesmo em outra cidade, a Bíblia diz que subitamente, quase a meio-dia, cercou-se do céu e ele caiu por terra. Ele ouviu aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegue? A Bíblia diz que Saulo replica ao Senhor dizendo: mas quem é, Senhor? Jesus responde dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegue. Saulo estava perseguindo a Jesus, quem seria crente está perseguindo a Jesus, aleluia. Então, meu querido, não há quem possa resistir o poder da graça de Deus. Saulo, na verdade, foi transformado pelo poder de Deus na sua vida. Aleluia, Deus. Ele estava, na verdade, perseguindo o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então Davi, meu querido, segundo a história da Bíblia Sagrada, Saul tinha um filho cujo nome que se chamava Jonathan. Era um filho nobre. A Bíblia nos informa dizendo que foi tanta amizade de um para com o outro que os dois começaram a ter mesmo trocar palavras e promessas, dizendo: ei, que nunca se aparte de tua benevolência para comigo e para com minha casa. Então, desde aquele dia em diante da amizade, Davi sempre, meu querido, estava, aleluia, estava, meu querido, sabendo dos propósitos, dos projetos de Saul contra Davi em relação de matar. Então, meu querido, nesse distanciamento, quando Davi estava fugindo do rei Saul, segundo a história nos informa, foi aproximadamente há 5 a 8 anos. Foi escolha de padecimento. Só Deus e Davi, como ele se encontrava longe do seu povo. Mas nessa época, meu querido, chegou, ou seja, segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nessa escolha de padecimento, Davi, meu querido, ele aprendeu muito em primeiro lugar de depender totalmente de Deus na sua vida, de tornar o homem mais flexível, mais apaixonado por Deus e também por sua obra. Então, meu querido, talvez nessa confiança, meu querido, de Deus, talvez, segundo a história, havia se enfraquecido. Por que, irmão Joel? Porque ele foi se refugiar na cidade de Gade, a cidade dos exércitos inimigos do povo de Israel. O rei Aquis, aleluia, que era o rei dos filisteus, sabendo que Davi estava hospedado na sua cidade, o recebeu como vassalo, ou seja, amistosamente como homem subordinado, porque ele soube que Davi, meu querido, havia deixado a sua terra e como líder de homem, então recebeu na sua cidade, na cidade de Ziklag, nesse capítulo de número 30, onde Davi estava hospedado juntamente com suas esposas, boas e ovelhas. A Bíblia diz que os amalequitas deram ímpeto contra aquela cidade, queimaram aquela cidade com fogo, levaram suas mulheres cativas. Mas a Bíblia diz que os amalequitas não mataram a ninguém, mas levaram apenas cativo as mulheres, as ovelhas, tudo que pertencia naquela cidade. A Bíblia diz que quando Davi voltou para aquela cidade e vendo a cidade saqueada com fogo, seu sábio vendo aquela cidade, meu querido, destruída, a Bíblia diz que ele e aqueles que estavam com ele choraram amargamente, começaram a se entristecer, começaram, meu querido, a se enfraquecer, a chorar tanto
e não houve mais lágrimas nos seus olhos. Eles ficaram tão amargurados, e todo o povo estava pensando até mesmo em apedrejar a Davi. Mas no versículo de número 6, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele não se fortaleceu na sua força carnal, e tampouco na sua ideia de estratégia de armar contra os inimigos, mas ele se fortaleceu no Senhor. Ou seja, ele acreditou no Deus que ele servia, e Deus ainda estava de pé, e que Deus era fiel na sua palavra. É isso, meu querido, que Deus está falando ao meu e ao teu coração. Eu não sei como é que você entrou neste lugar, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor hoje, nesta noite, vai te fortalecer, vai te dar ânimo, e saberá, meu querido, que Deus é Deus na tua vida, e contra a tua vida não há quem possa pelejar, porque quem é Deus na tua vida é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Os amalequitas tinham saqueado a cidade. O diabo podia até mesmo ter frustrado os teus sonhos, ter mesmo roubado as tuas bênçãos espirituais, mas o despojador hoje vai ser despojado. Deus vai lhe colocar por terra, porque a vitória de Deus vai chegar hoje na tua vida. Você pode até ter entrado aqui fraco, desanimado, cabisbaixo, mas hoje o Espírito do Senhor vai te renovar, vai te fortalecer. E o apóstolo Paulo disse bem claro: não tem mais, irmão meu, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Hoje o Espírito Santo vai te renovar, vai te encher de poder, e vai saber, meu querido, que Deus é Deus, Deus é Deus de vitória na tua vida. Se você acredita nisso, deixa eu ver, levante as suas mãos para adorar a Deus. Se você acredita, meu querido, quantos aqui esperam no Senhor? Quantos aqui esperam no Senhor? A Bíblia diz: aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Faça que nem Davi, aleluia, se fortaleça no Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então a Bíblia diz, depois que o rei Davi se fortaleceu no Senhor, sabe o que o rei Davi fez? A Bíblia diz que ele chama imediatamente, o sacerdote se chamava, aleluia, Abiatar, e a Bíblia diz, meu querido, que ele consulta a Deus por intermédio da história sacerdotal, ou por meio de éfode, que é uma condição de saber que o homem te permite de saber, meu querido, a direção de Deus na sua vida. Então Davi pergunta ao Senhor dizendo: irei a peleja, alcançarei, será que eu obterei vitória? Então o sacerdote, por meio usado por Deus, lhe disse: vá, porque a vitória é certa, alcançará, aleluia. Então, meu querido, a Bíblia diz que Davi junta os seus exércitos aproximadamente de 600 homens. Eu disse 600 homens, não 600 mil, nem tampouco 600 milhões de homens, mas apenas 600 mil. Então a Bíblia diz que quando Davi junta os seus exércitos, vai, aleluia, até aquela terra dos amalequitas tomar daquilo que ele roubou de Davi, a Bíblia diz que Deus deu vitória a Davi juntamente com os seus 600 homens. Porque, irmão Joel, porque Davi se esforçou no Senhor, porque Davi soube esperar pela resposta de Deus na sua vida. E quem espera na resposta do Senhor recebe, meu querido, espera com paciência e recebe, meu querido, a orientação de Deus na sua vida. Foi isso que Davi fez, esperou pela resposta de Deus. Então não tome nenhuma decisão precipitada. Antes, meu querido, receba a orientação de Deus na sua vida, porque o tempo não é no teu tempo e não é do seu jeito, mas é do tempo de Deus e do jeito de Deus. Talvez as coisas estejam feias ao teu lado, mas fica tranquilo, espera o tempo certo. Deus vai falar contigo no momento certo de você agir e de você tomar uma atitude. Eu não sou pouco, mas Deus está falando no meu coração, e não é muitos aqui, mas muitos aqui, meu querido, irão hoje
de receber a bênção de Deus na sua vida. Se você, meu querido, está nesse estado triste, Deus hoje vai te colocar de pé e vai colocar, meu querido, a cada dia na tua vida, aleluia, aquilo que almeja o teu coração. Aleluia, Deus. Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Verdade, Senhor. Vamos ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Este é o despojo de Davi. Glória a Deus. Feche seus olhos por um segundo, por favor. Aleluia. Só Deus e Davi, como eles se encontraram naquele momento, de quando ele viu aquela cidade saqueada, vendo as mulheres sendo levadas cativa. Aleluia. A Bíblia diz que ele chorou muito. Aleluia. Amargosamente no seu coração. Aleluia. Ficou tão triste que o povo daquela cidade pensou até mesmo de apedrejar a Davi. Aleluia. Mas hoje, nesta noite, aleluia, você vai ver esse quadro diferente. Aleluia. Porque Deus libera aqui, meu querido, a palavra de vitória na tua vida. Aleluia. Se hoje está assim, diferente, se hoje está, meu querido, no estado tão decadente, aleluia, o Senhor tem poder para mudar a sua história, a tua situação. O tema, meu querido, aleluia, desta campanha, aleluia, o clamor, aleluia, a vitória do clamor, né, pastor Silvio? O clamor da vitória. Aleluia. Davi só entrou também vitória porque ele se esforçou clamando ao Senhor, esperando no Senhor pela providência de Deus. Porque ele tomou uma atitude, uma ação, e toda ação provoca uma reação. É proibido de um crente sempre ficar nesse estado, ficar parado de braços cruzados. E a Bíblia diz: se tu mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força, quão pequena é a tua força, além do teu coração. Hoje Deus vai te restituir esta alegria, aleluia, que falta no seu coração, esta paz, meu querido, aleluia, que falta no seu coração. Hoje, nesta noite, o Senhor também vai te encher do teu Espírito sobre a tua vida. Se você acredita nisso, saia do seu lugar, venha até aqui à frente em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, só Deus e você sabe